Leitura da experiência de fé da ministra Maria Teresa Pinto da Costa Silva. O meu nome é Maria Teresa Pinto da Costa Silva e sou ministra dedicante no Jorei Center do Porto e Núcleo de Jorei de Gaia. Como pioneira da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, venho relatar como me tornei membro e de que forma começou a Igreja no norte do país, mais propriamente na cidade do Porto. Comecei a receber Jorei através de uma amiga de juventude que veio de férias a Portugal. Ficou hospedada em minha casa e sempre que possível transmitia-me Jorei. Disse-me que através do Jorei poderia ajudar muitas pessoas. Apesar de nunca ter sentido nada e sem ter recebido qualquer milagre na época, através da sua postura altruísta, despertou em mim o desejo de também fazer o bem às outras pessoas. Não conhecia nada sobre a nossa igreja, o Jorei, os ensinamentos e Meixo Sama, mas, na primeira oportunidade de viajar para o Brasil, pedi a essa amiga que me levasse à igreja. Na entrevista com o ministro responsável, ele aconselhou-me a receber o Ohikari, e eu respondi-lhe que não sabia como deveria agir como membro, mas que gostava muito de pessoas e era a única certeza que tinha e tenho até hoje. Se fosse assim tão fácil ajudar o próximo, então eu queria receber a medalha. Admirada, fiquei quando o ministro, ao término da entrevista, me disse: "A senhora vai se tornar membro." E assim, no dia 22 de agosto de 1981, recebi o Ohikari, Medalha da Luz Divina. Voltei para Portugal sem saber o que fazer, pois não acreditava que pudesse canalizar a luz de Deus. Resolvi comprovar se era verdade o que me tinham orientado, pois não queria perder a oportunidade de ajudar as pessoas. Em minha casa, tanto à família como aos empregados e às visitas, dizia: "Senta aqui", e levantava a mão. Todos me perguntavam: "O que é isso?" Eu respondia: "Não sei, mas se não fizer bem, mal também não faz." E eles diziam: "Coitadinha da Terezinha, foi ao Brasil e voltou maluquinha." Pouco a pouco, comentando umas com as outras, iam chegando cada vez mais pessoas à minha casa para receber Jorei. Diziam-me: "Tenho insónia, tenho prisão de ventre, tenho problemas com meu marido", etc. Como fui orientada pelo ministro a só levantar a mão, era o que eu fazia. Nunca lhes perguntava se elas se sentiam melhor, porque eu não acreditava que funcionasse. Para minha surpresa, as pessoas começaram a melhorar dos seus problemas e assim também comecei a questionar-me: será que funciona mesmo? Será que sai luz da minha mão? Uma pessoa normal como eu é capaz de transmitir a luz divina? Com o tempo, passei a receber até 40 pessoas por dia em minha casa, onde foi também entronizado o primeiro altar do lar da região norte, e assim começámos a formar novos membros pioneiros que também passaram a dedicar a transmissão do Jorei. Alguns deles já partiram para o mundo espiritual e nunca foram esquecidos. Durante mais de 3 anos, as portas da minha casa estiveram abertas a quem chegasse para a prática do Jorei, de manhã à noite e até mesmo de madrugada, caso fosse necessário. Mesmo a minha empregada, que também se tornou messiânica, parava os afazeres se houvesse necessidade de ajudar no atendimento às pessoas.
Muito Jorei transmitimos sabendo muito pouco, pois não havia livros e era escassa a orientação. O amor, a dedicação e o respeito pelo próximo foram os alicerces do início da difusão do norte de Portugal. Diante de tamanha expansão, recebemos a autorização do Solo Sagrado do Japão para alugar um espaço destinado ao uso exclusivo da Igreja. Na inauguração, contamos com a presença de mais de 400 pessoas, tendo eu sido nomeada a responsável local. Apesar de não ter muitos conhecimentos sobre os ensinamentos e menos ainda sobre como liderar uma unidade religiosa, quando precisava de orientar alguma pessoa, baseava-me no bom senso e pensava: como será que Meixo-sama agiria? Uma das primeiras experiências foi com um bebê que tinha um caroço do tamanho de um ovo por debaixo do braço. O médico iria lancetá-lo e ele ficaria 6 meses com uma tala. Disse à mãe que o caroço era toxina, que ela não se preocupasse, pois a criança poderia ter febre e a toxina seria dissolvida e viria a sair por algum lugar. E assim foi. O bebê teve febre e diarreia, ficando bem logo a seguir, sem precisar de ser operado. Outro caso foi de asma. Nunca tinha visto uma crise tão violenta. Era algo impressionante. O menino até era conhecido nos hospitais da cidade. No dia em que foram receber Jorei, como a mãe não acreditava, ficou nas escadas à espera do que se iria passar. Meia hora depois, o menino já estava bem e a brincar. Os pais ficaram impressionados e eu também. Eles tornaram-se membros e a mãe até chegou a ser professora de Ikebana. Outro rapaz, que era muito conhecido no Hospital de São João, quando tinha febre, era sempre preciso uma junta médica para socorrê-lo. Era tão fraquinho que, quando tossia, parecia que os pulmões lhe saíam pela boca. Começou a receber Jorei e 3 dias depois teve febre, começando a sair pus e sangue pelos ouvidos. A mãe dele dizia a toda a hora: "Ai, que o meu filho vai ficar surdo!" Então orientei-a a pedir dispensa do trabalho e a levar o filho para receber Jorei todos os dias. Desta forma, intensificou-se a eliminação das toxinas, chegando a escorrer pelo rosto, e a partir daí ele deixou de sentir dores. Não precisou mais da junta médica, muito menos ficou surdo como a mãe temia. Uma amiga, que era muito ciumenta e sofria horrores com medo de perder o marido, em poucos dias de frequência libertou-se desse sofrimento e passaram a viver um casamento muito feliz. Ambos foram membros pioneiros que dedicaram muito. Era o casal que no início dizia que a Terezinha ficou maluquinha. Um amigo do meu marido, cuja esposa trabalhava num hospital, começou a emagrecer repentinamente e não conseguiram diagnosticar nenhuma doença. Recebendo Jorei, começou a sentir-se melhor e teve a saúde restabelecida. Mais tarde, vim a saber que se tratava de um problema espiritual. Certo dia, apareceu em minha casa, junto com a sua mãe, uma jovem bonita, mas muito sofrida, pois o caso era mesmo sério. Há muito tempo que a mãe e a irmã tinham de lhe dar comida à boca, quando ela conseguia comer. Muito magrinha, tinha muitas manifestações espirituais e começou a receber Jorei. A sua mãe, diante das melhoras da filha, tornou-se membro. Ela ganhou uma nova vida e aos poucos ficou completamente recuperada. Foi um caso bastante difícil e longo, mas juntas conseguimos ter a certeza de que o Jorei é mesmo a luz da salvação.
Tudo isto demonstra a importância do amor, da gratidão e do respeito pelo próximo ao recebermos as pessoas. Se não houver lealdade e compromisso com Deus e Meixo Sama, não conseguiremos uma grande obra divina. Do Porto partiu a difusão para outras cidades do norte do país. Foram estas e tantas outras marcantes experiências que me ensinaram a liderar, e acredito que teria sido impossível cuidar de tanta gente ao mesmo tempo se não tivesse conhecido Meixo Sama, o seu exemplo e o seu incomensurável amor pelo próximo. Cumprir missão na obra divina não é fácil, mas vale a pena, porque é algo único. Temos de nos basear na humildade, na alegria e na gratidão por poder servir as pessoas e naturalmente seremos amados por elas. Primeiro foi preciso amar, para depois ser amada. Agradeço a Deus e a Meixo Sama por tudo que nos deram e continuam a dar em todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada.